Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a adição de números naturais. Então, acompanhe aqui no slide. Observe que adicionar significa juntar, né? Ajuntar, acrescentar, acrescer, somar. Portanto, a primeira ideia que nós temos é a ideia de associada ao que? A adição significa juntar quantidades. Perfeito? Então nós temos aqui, né, os alunos do sexto ano B. Diz assim: Joana estuda no sexto ano B. Na escola onde ela estuda, temos 358 alunos no período da tarde e 536 no período da manhã. Qual é o total de alunos nessa escola? Então, para resolver essa situação, nós precisamos juntar, somar, adicionar os valores do período da tarde com o período da manhã, ou seja, efetuar a adição de 358 e 536. Tá? Para isso, nós recorremos ao que nós chamamos de algoritmos da adição. Mas o que vem a ser os algoritmos? São esquemas que facilitam a obtenção do resultado de uma operação. Veja, dois tipos de algoritmos que vamos apresentar aqui para você. Nós temos primeiro o algoritmo chamado de algoritmo, tá, da decomposição. Ou seja, nós vamos decompor as parcelas em centenas inteiras, ou seja, centenas exatas, dezenas inteiras e unidades. E depois nós vamos adicionar. Então, acompanha comigo aqui o primeiro modelo. Tá? Então, nós temos 358, nós decompomos aqui, ó, 300, centena, os 50, dezena e 8 em unidades. Da mesma maneira, nós fizemos com o número 536. Você decompôs em centenas, dezenas e unidades. Desta forma, você vai somar o quê? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Portanto, você tem 8 com mais 6, 14, 50 com 30, 80, 300 com 500 vai me dar 800. Então, você tem a somatória desses valores, ó, 894. Tá? Então, você chega a esse valor. Um outro modelo é o modelo simplificado, né? Tá certo? Que você já chega e soma diretamente como? Unidade com unidade, dezena com dezena dessa maneira. Então, 8 com mais 6 é 14, né? 5 com 3 é 8, lembrando que 5 é 50, 3 é 30, portanto 50 com 30 vai me dar 80. E aqui 3 com 5, né, que é 300 com 500, vai me dar 800. Né? Então eu tenho também essa outra maneira que resulta no mesmo resultado. Tá? Agora, o mais usual, né? Unidade, dezena, centena. Nós temos aqui as parcelas, né? 358 mais 536. O somatório vai me dar exatamente 894. Então, nós apresentamos aqui maneiras diferentes de você resolver a nossa adição. Portanto, quando adicionamos 8 unidades a 6 unidades, obtemos 14 unidades, ou seja, uma dezena e 4 unidades. Vamos lembrar você que toda vez que eu extrapolar 10 unidades, eu tenho que repassar para a classe posterior, tá certo? Porque o nosso sistema é um sistema decimal. Então, sempre que você completar a casinha das 10 unidades, você tem que repassar para a seguinte. Né? É o que nós chamamos de vai, né? Vai 1, vai 2. Esse vai 1, vai 2, na verdade, é representado exatamente por conta dessa ultrapassagem que se faz das unidades, dezenas e centenas. A segunda ideia associada à adição, tá, está ligada exatamente aqui. A ideia de acrescentar a quantidade a outra já existente. Então, você tem 894 alunos, né, na escola da Joana, mas se forem matriculados mais 87 novos alunos, qual será o total desses alunos? Para isso, o que você vai fazer? Você vai acrescentar, vai somar, tá? E aí nós podemos usar as três maneiras que apresentamos a você, que é exatamente utilizando o algoritmo da decomposição em unidade, dezena e centena, ou você pode fazer de forma direta, lembrando que o nosso sistema é um sistema posicional, ou além disso, você pode
utilizar o que nós chamamos de algoritmo usual. Assim, a escola onde a Joana estuda passará a ter 981 alunos, né? 981 alunos, ok? Aí, nós temos, tá? Já sabemos somar, tá certo? Nós temos as propriedades, olha aí, propriedade da adição. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Comutar significa trocar, o verbo comutar significa trocar, permutar, tá certo? Usando o algoritmo usual, podemos efetuar a adição 926 mais 645 de duas maneiras diferentes, tá? E vamos observar que as maneiras são diferentes, mas o resultado é o mesmo, tá? Isso nos leva a concluir que a propriedade comutativa da adição diz assim: trocando a ordem das parcelas, ou seja, trocando a posição, o resultado permanece o mesmo. Então, isso é o que diz a propriedade comutativa da adição. Propriedade associativa. O que significa associar? Associar é colocar em destaque, colocar em separado. Então, nós temos aqui três cédulas diferentes, olha, 10, 5 e 2 reais, tá? E vamos ordenar, agrupar de três maneiras diferentes. Nós vamos associar elas de três maneiras diferentes, utilizando aqui, no caso, o sinal de associação, né? Que é o parênteses. No primeiro momento, eu associo 10 com 5, depois 5 com 2 e depois 10 com 2. Observe que os resultados permanecem o mesmo. Essa é a propriedade associativa, que diz assim: em uma adição de três parcelas, associando as parcelas de diferentes maneiras, o resultado permanece o mesmo, ok? Então você tem aqui, associou no primeiro momento 10 e 5, depois 5 e 2, depois 10 e 2, e o resultado permanece o mesmo. Então nós temos aí a propriedade associativa. Agora observe, propriedade da adição, elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero. Todo e qualquer valor adicionado ao zero dá o mesmo valor. Por isso que o zero é chamado de elemento neutro da adição, ok? Aqui nós temos um exemplo que diz assim, olha, uma aplicação da propriedade comutativa da adição. Então, nós temos aqui várias maneiras diferentes de você associar. 7 com 3, 15 com 5, vai me dar 30. Aqui eu posso pegar e decompor, olha, 307, né? Vai me dar 70, é o 7, o 3 é 30, então vai me dar o 100, né? E 5 com 4 é 9. Então eu tenho várias maneiras, várias alternativas para você associar e verificar se a nossa resolução está de forma correta, tá? Além dessa, nós temos a propriedade o quê? Associativa e comutativa da adição, ou seja, você pode aplicar as duas ao mesmo tempo. É quando você pega e soma aqui, ó, 38 com 2 vai me dar 40, né? E em seguida eu resolvo com o 127, tá? Então eu posso, tá, organizar desta maneira, agrupando de maneira adequada as parcelas de uma adição, né? Podemos efetuar mentalmente aplicando as propriedades associativa e comutativa da adição. Então, nós temos aqui, olha, modelos, né, e exemplos que podemos utilizar a propriedade associativa e comutativa da adição. Aqui ficam nossos contatos, as nossas redes sociais. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e comentar. Aquele abraço e até a próxima aula, ok?